Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta quarta-feira, logo pela manhã bem cedinho, do dia 19 de 2 de 2025, e a pergunta que não quer calar: está mais calminho o vascaíno? Porque eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama, e é claro que nesse vídeo nós vamos falar sobre a vitória do Vasco contra o União Rondonópolis, sobre a classificação para a segunda fase, sobre os valores que o Vasco já acumulou nas duas fases, porque olha, já pingou uma graninha maneirinha que pode ajudar muito o Vasco ainda nessa janela de contratação. Vamos falar das atuações dos jogadores e também de alguns destaques, como o do Ryan, que chegou ontem, jogou ontem, brocou e para mim foi importante, tá? Porque o Vasco fez mais uma vez um primeiro tempo aonde criou algumas oportunidades, mas depois dos 20 minutos o time cai muito de produção, mas no segundo tempo o Verratti foi ali, fez a boa, Dimitri Payet foi muito importante, juntamente com Hugo Moura e até o Jean David. Vamos falar muito aqui também sobre essa janela de contratação do Vasco, porque parece que as coisas começaram a destravar. Informações que chegam que Lloyd Augusto será jogador do Vasco, já tem a sua passagem comprada, viagem marcada para poder chegar aqui no Rio de Janeiro, inclusive teve falando em suas redes sociais, e olha, o cara tá chegando cheio de perna, cheio de marra. Bom, diz ele que é até crazy, né? Bom, acho que a pronúncia certa é essa em inglês, para maluco, psicopata foi o termo que ele usou. Que tem muita gente achando aqui no Brasil que ele é um jogador qualquer, mas ele vai provar que não é. Será que tá com essa moral toda o Lloyd? Inclusive também o Garré, desculpa, já está fechado com o Vasco. Vou te trazer os valores da negociação, o tempo de contrato, ele que tem a previsão para chegar na quinta-feira. E se lembra do Casa Pia? Não, nós contamos com um jogador, parece que o Fabinho teve lá perguntando de novo e já mudaram o discurso. Agora o papo é esse, que existem negociações e que a vontade do jogador deve prevalecer. Ainda vou te trazer outras informações e também, mais uma vez, uma atitude muito fera do Verratti com o Gabrielzinho depois do jogo. É por isso que o Pirata é capitão, é uma referência desse elenco. Eu espero muito, tá? Que essa equipe venha buscar no Verratti inspiração para tratar o torcedor melhor. Cara, tô chateado ainda. A vitória não foi mais do que obrigação e é claro que ela vai trazer confiança para o clássico de domingo. Depois da vinheta, nós voltamos aqui com muito aqui no NT Vascaínos, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 103 mil inscritos aqui. Eu sempre me confundo, às vezes eu falo 103, às vezes eu fico pensando se realmente é 103, porque tudo isso que aconteceu aqui nesse canal é graças a vocês aí do outro lado, que todo dia aqui deixa o seu like, comenta, tá sempre aqui deixando as suas opiniões, enfim, isso ajuda demais. E eu queria botar uma metazinha: o Vasco venceu. Eu acho que vai espantar pelo menos esse clima pesado que estava em São Januário. Eu sei que a torcida não está satisfeita, eu sei que esse jogo não é parâmetro, mas se você conseguir comigo aqui colocar 3 mil likes, para você que gosta do nosso trabalho, eu vou te agradecer demais. Então, para tudo, agora entra nessa campanha comigo, deixe o seu like. Para você que já está aqui, não esqueça, tá? Se gostar do nosso trabalho, de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Gravo esse vídeo às 3 da manhã e volto aqui às 10h30 para poder comentar muito sobre o dia do Vasco. Então, são 2 vídeos por dia e uma live, beleza? No final de tudo, comente também à vontade. Agora vamos para as informações do Vasco da Gama. Vou começar com essa daqui rapidinho, já que abriu aqui na informação do Maca, tá marcado, tá? Tribunal de Justiça marcou a sessão de julgamento de liminar que garante Pedrinho e o associativo na gestão
da Vasco SAF para o dia 12 de março. Ou seja, a 777 está movendo uma ação tentando tomar o controle de volta. Essa ação era para ter sido julgada no ano passado, porque hoje o Vasco, através de uma liminar, tomou o controle da 777 e a 777 está tentando retomar esse controle. Tinha sido marcado para o final do ano passado, aí ficou para depois da data, a pausa, né, que tem sempre no início do ano, pelo menos no judiciário, e agora foi remarcada para o dia 12 de março. Então parece que no dia 12 de março fica tudo definido, se o Vasco Associativo continua no controle da SAF ou se vai passar para as mãos da 777. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas já fica logo de informação que esse julgamento vai rolar no dia 12. Para a gente poder seguir, bom, ontem não foi só o Vasco que jogou, o Atlético Mineiro também jogou contra o Tocantinópolis e olha só, passou dificuldade. O primeiro gol do Atlético, partida que estava indo para os pênaltis, aconteceu aos 42 do segundo tempo, sempre o Hulk, e para poder fechar a fatura, ali o Rony fez aos 50 do segundo tempo. Agora falando aqui do nosso quintal, tá aqui, ó, e deu o Vasco, e mais uma vez o Verratti foi importantíssimo, inclusive foi escolhido pela CBF ali como craque betano do jogo da Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, e o Vasco venceu por 3-0, gols de Verratti. No segundo tempo, por volta dos 3 minutos, aos 37 do segundo tempo, Ryan aumentou e o Hugo Moura, aos 44 do segundo tempo, fechou a fatura. E o Vasco, com isso, está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. É claro que vai ter que esperar passar toda essa primeira fase, vai ocorrer um outro sorteio onde o Vasco conhecerá o seu próximo adversário. E o Verratti, aqui super importante nessa partida, e olha só, desde quando ele começou a participar das edições da Copa do Brasil, ele tem 11 jogos, 8 gols e 1 assistência, ou seja, 110 minutos para participar de um gol. Cara, inclusive, né, parece que é uma competição que o Verratti, ele se dá muito bem. E eu queria trazer aqui também uma outra atualização de quanto que o Vasco já ganhou nessa brincadeira. Deu uma pausa, foi ali buscar, né, tava aqui meio perdido, eu montei essas pautas aqui rapidinho, porque o jogo já acabou bem tarde, ainda fui lá para poder participar do VTGcast lá, o canal do Fabinho, o canal lá do Deco. O Fabinho faz aniversário hoje, parabéns, meu amigo. Então, cara, eu montei isso aqui rapidinho, com as informações mais importantes para poder te passar. E a CBF vai ter que fazer o Pix, porque o Vasco, com as duas fases, o Vasco já teria recebido R$1.543.000 pela primeira fase. Os grupos, o grupo 1 da Série A, todos os times da Série A receberam esse valor ou irão receber juntamente com agora a segunda fase, porque na segunda fase o Vasco recebe R$1.874.250. E isso tudo, os dois montantes, totalizam em R$3.417.750. Então eu queria saber se isso ajuda aí a contratar um jogador, porque pelo menos aqui, ó, tem um mês de salário de Felipe Coutinho e Dimitri Payet. E quando a gente para analisar que esses caras ganham isso tudo, bom, enfim, já nós vamos falar disso. Porque, cara, no final do jogo teve uma atitude muito maneira do Verratti, que foi ali com o Gabrielzinho, que foi também nosso pé de coelho toda vez que ele vai em São Januário. Bom, o Vasco vence e também agora lá em Cariacica. E o Verratti, depois do jogo, ele foi atender, no caso, os jornalistas ali da Rede Globo, e teve falando também com o Gabrielzinho, e é isso aqui que faz o Verratti ser o jogador que ele é e também ter esse carinho todo, principalmente das crianças. Pedi um gol pra você, você falou o que pra mim, Gabriel, a hora que você chegou ali? Ele prometeu e o quê? Ele prometeu e cumpriu. Você fez o pedido, é? Eu fiz o pedido, pedi um gol pra ele e graças a Deus ele cumpriu. Bom, ele já te deu o gol, já te deu camisa, vai ganhar mais uma.
Tá bom? Obrigado, amigão. Valeu, Tá é bem? nóis. Valeu, obrigado É por nóis. tudo, tá? Verrete, esse carinho das crianças, principalmente contigo, porque ele não assiste o jogo na área reservada, não, viu? A mãe, vem cá, Sara. A mãe, como é que você gosta de assistir o jogo, Gabriel? Na torcida organizada, no meio da bagunça. E aí a mãe que tem que carregar. Sim, eu carrego, mas eu fico feliz por ele. E você estava toda emocionada, com os olhos cheios de lágrimas aqui ao ver o filho entrando com o Verrete, né? É porque toda vez é uma emoção, porque ele gosta muito do Verrete. E ele gosta e é retribuído esse amor. Esse Maneiro, carinho, Verrete, maneiro, transfere maneiro. para você em campo? Muito, muito. É um cara muito legal. Me criei O Verrete chorou, tá? sempre por Instagram, a gente tem um carinho especial por ele. Sempre que vê aqui a Espírito Santo, ele fica aqui com nós, entra comigo em campo. Assim que muita gratidão e este presente para ele, que ele merece muito, tá? É impressão minha ou você também se emociona com... Cara, é muito emocionante, sim, muito emocionante. Obrigado. E isso daí que dá força ao jogador. E, bom, espero que... Eu só deixei esse vídeo aí para encerrar essa história do Vasco no Espírito Santo não atendendo os torcedores. Isso daí sirva de exemplo para esses jogadores. Do que é você defender as cores do Vasco da Gama. É muito mais que só um jogo de futebol, beleza? Agora, voltando a falar no jogo de futebol, o Pirata abriu o placar desta forma, gol de pênalti sofrido por ele e batido aos 3 minutos do primeiro tempo. E assim o Pirata brocou o primeiro. Agora vamos aqui para o segundo gol, o gol do Ryan. E inclusive tem uma curiosidade sobre o Ryan que eu vou te contar já já. Opa aí. Segundo gol do Vasco do Ryan. E aqui vamos para o terceiro gol do Vasco da Gama, que foi do Hugo Moura. Uma jogadinha também entre o Jean David e o Payet. A bola sobrou depois de ter sido afastado na entrada da área e o Hugo Moura chegou completando. Bola afastada, o Hugo Moura dá uma pancada, isso já aos 44 minutos do segundo tempo, fechou a fatura. Jogo muito importante para o Vasco para devolver a confiança desse elenco que, cara, no meu modo de ver, tudo bem que é início de temporada, mas ainda está devendo, tá bom? E o Hugo Moura e o Ryan tiveram falando após a partida. Vamos ouvir. Exaltar ao grupo que teve resiliência no primeiro tempo, soube fazer um grande jogo, sabendo a dificuldade também do adversário, que era marcar um pouco atrás, a gente não conseguiu ser feliz no primeiro tempo, mas agora é focar no clássico, que a gente tem grande chance de classificar, ainda mais com a ajuda do nosso torcedor. Então é feliz, mas primeiramente exaltar o grupo pela vitória. Então tá aí ele falando das dificuldades de enfrentar o poderoso União Rondonópolis. Já vou deixar minha opinião. Agora o Ryan, ele merece uma atenção maior. O jogador, ele chegou ontem à tarde, vestiu a camisa, foi jogar e foi importante, tá? Tanto ele como o Dimitri Payet e Jean David mudaram o jogo do Vasco depois dos 30 minutos. O Vasco tinha feito o primeiro gol aos 3 minutos, mas depois voltou a ser aquele time mais ou menos moroso. Cara, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco caiu muito de produção, voltou a ser o mesmo time que jogou as outras partidas. Isso já começa a me preocupar, já estou achando também que a nossa parte física, também o Vasco está devendo. Ontem o Khalid mudou o esquema tático, ele entrou no 4-2-3-1, ele tentou levar profundidade, mas os laterais do Vasco, tanto o PH como também o próprio Piton, não consegue ir até a linha de fundo, estão sempre cruzando a bola do bico da área, isso facilita demais, principalmente uma zaga bem postada. E ontem, depois, curiosamente, que entrou o Jean David e o Payet, que deram mais profundidade pelo lado esquerdo, o Vasco conseguiu encontrar os 2 gols que deu a vitória, o Vasco um pouco mais elástica, porque, como eu disse, o Vasco teve algumas dificuldades. Eu acho que o Ryan entrou muito bem, o Jean David também, e o Payet. Agora, os jogadores que estiveram abaixo, cara, mais uma vez o Piton fez uma partida muito abaixo. Mais uma vez, nós vamos criticar aqui o Matheus Carvalho e o Alex Teixeira. E a saída de bola do João Vitor é algo pavoroso. Então, esses 4 jogadores, na minha opinião, destoaram. Bom, e se nós tínhamos alguma dúvida, apesar que não foi tão exigido, mas do Lucas Freitas até agora, desses jogadores da zaga,
Para mim, sabe, principalmente pela partida que já tinha feito contra o Flamengo, partida essa que foi bem mais difícil, estava sem ritmo de jogo, eu acho que o Lucas Freitas, ele tem muita possibilidade de se tornar titular desse elenco ao lado do Maurício Lemos, caso o Maurício Lemos também entre e justifique a sua contratação. Mas vamos ouvir aqui o Rayan. Sim, muito feliz por estar de volta aqui. Meu primeiro jogo na temporada, meu primeiro gol. Muito feliz, também te agradecer a Deus por essa vitória e vamos para a próxima fase, tamo junto. Tá aí, cheio de moral, o Rayan. E detalhe, tá? O menino realmente jogou muita bola. Deixa eu só multar aqui que de vez em quando ele dispara os áudios, sabe? A gente vem aqui, multa do nada. O próprio Google faz isso acontecer. Vou multar todos aqui. Só um minuto, valeu, galera. Não tem problema aqui depois no meio do vídeo. Bom, e agora eu vou trazer aqui uma curiosidade sobre o Rayan, que foi ele chegando no aeroporto. Eu acho que ele estava no mesmo voo que o Dan Lessa, e o Dan Lessa registrou essa imagem. Inclusive, ele já chegou para jogar, porque ele foi campeão no domingo, junto com a seleção, saiu tarde já da Venezuela, tanto que ele só conseguiu chegar na terça-feira, deve ter voltado ainda, para poder, no caso, se despedir do grupo que foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção que deu a volta por cima, tá? Eu cheguei a criticar porque, porra, tomar de 6 da Argentina é inconcebível. Mas aí a molecada deu a volta por cima, mesmo não jogando, eu acho que tudo que a seleção brasileira pode jogar pelos seus talentos. Rayan foi um dos destaques e ontem ele chegou cheio de moral. E ali, é claro, né, o X da Copa do Brasil está perguntando já se o Rayan é iluminado. Eu acho que para esse jogo contra o Botafogo, o Rayan é titular absoluto no lugar do Alex Teixeira, e eu acho que não tem nem como o Zuccarello, nem como o Bruno Lopes disputar posição com ele hoje. Mas depois desses 3 milhões e quase 500 mil reais que o Vasco vai receber, uma outra competição está muito próxima de começar, que é a Copa Sul-Americana. Faltam 2 semanas, galera. O Ouro vai começar a comer. Eu acho que faltam 2 semanas, porque deve de ser o sorteio que irá acontecer em março. Para a gente poder aqui falar um pouco de contratação, tá aqui, ó, Germán Garcia Grova, que é um grande setorista da América do Sul, já está cravando que o Benjamin Garré será atleta do Vasco da Gama. E eu vou seguir aqui nas informações do Germán Garcia Grova, que diz que o Vasco vai pagar 2 milhões de euros dos direitos econômicos de Benjamin Garré. E esse valor, ele pode chegar até 3,5 milhões de euros, dependendo ali das metas a serem batidas, como classificação para a Libertadores e também que envolva a participação do jogador em gols pelo Vasco da Gama. E também aqui o Germán Garcia Grova, ele vem trazendo, né, sobre a questão da oferta do Vasco. Que o Vasco, né, vai pegar ou enviou uma proposta de empréstimo de 500 mil euros com opção de mais 3 a 4 milhões. Vamos ver, né, depois que ele for contratado, mas segundo o Joel Silva, esses valores são de 2 milhões de euros por 100% do jogador, não vai ser um empréstimo. E esse valor pode chegar a 3,5 milhões de euros. Inclusive, o Benjamin Garré já tem a sua chegada aqui prevista para quinta-feira e ele já está seguindo o Vasco da Gama, segundo o Matheus Gilbert. E vamos falar aqui também sobre o Lloyd. O Vasco alcançou o valor pedido pelo Alinhespor pela contratação de Lloyd Augusto. No entanto, o clube turco ainda dificulta a saída do jogador. Ou seja, o Alinhespor pediu um valor, o Vasco se comprometeu a pagar o valor pedido, mas o Alinhespor ainda estava querendo algum tipo de dificuldade. O jogador, por outro lado, quer se transferir ao Cruz Maltino e faz pressão para que sua vontade seja respeitada. Então o Lloyd parece que meteu o pé, pelo menos da Turquia, e segundo o BTB Esporte veio cravando que o Lloyd Augusto já tem viagem marcada para o Brasil, aonde ele irá realizar exames médicos e assinar com o Vasco da Gama
depois que ele passar, claro, por essa bateria de exames. Então o Lloyd é mais um jogador que está chegando, parece que as negociações estão destravando no Vasco e o Matheus Gilbert teve flagrando uma live do Lloyd, aonde ele fala o seguinte: nosso Lloyd Augusto acabou de fazer uma live no Instagram e se definiu como um psicopata maluco. E falou a todo momento que quer jogar no Vasco e no Brasil. Disse que aqui no Brasil devem estar achando que ele é um jogador pequeno, mas ele é um psicopata maluco e quando ele vier para o Vasco, a torcida vai ver. Rapaz, olha, deu até medo agora, hein? Será que o Lloyd é isso tudo? E quando ele fala que ele é psicopata maluco, deve estar falando dentro de campo, tá? Aquele jogador alucinado que busca a vitória, que busca o gol, que busca o drible, que é um jogador agudo, intenso. Bom, vamos ver quando o Lloyd chegar aqui. Aí detalhe, tá? A língua vai favorecer o Lloyd porque ele fala em português. Para mim poder seguir, apuração NT Cash, não, agora é VDG Cash. Lá o canal do Fabinho, juntamente com o Deco, juntamente com o Chuchu. Mais uma vez, feliz aniversário e um abraço a todos. Bom, eu já te parabenizei já 2 vezes, tá bom, Fabinho? Chega, né? Chega que senão você fica mal acostumado. Mas, enfim, segundo o Fabinho e a galera do VDG, Nuno Moreira está próximo de acertar com o Vasco. Ó. Voltamos a conversar com uma pessoa do departamento de futebol do Casa Pia e o discurso mudou, porque primeiro não agradecemos ao Vasco, a procura, mas o Nuno vai permanecer aqui no Casa Pia. Parece que agora já mudaram. Uma pessoa do departamento de futebol do Casa Pia mudou o discurso e disse assim: a vontade do jogador tende a prevalecer. Disse, ainda não tem acordo, mas apuramos que o atleta já comunicou ao time dele que ele quer ser transferido. Então, eu não sei, rapaz, qual foi o canto da sereia aí do Marcelo Santana, mas o Marcelo Santana, ele se reuniu ali com a diretoria do Allianz Sport, se reuniu com o Lloyd, com seu representante, já conseguiu acertar com o jogador e parece também com o clube turco. E ele viajou, ele foi a Portugal e conversou também lá com a diretoria do Casa Pia, que pede ali algumas garantias, conversou também com o Nuno, conseguiu convencer o Nuno e dizem que entre o Nuno, vou trazer essa informação agora, que entre o Nuno, e a informação vem do André Hernan, e o Vasco já está tudo certo. E agora, bom, o discurso da diretoria está mudando, vamos aguardar, que eu acho que o Vasco vai conseguir também contratar o Nuno, mas já chegando o Lloyd e o Benjamin Garré, cara, na minha opinião, não é isso que prometeram para o vascaíno, prometeram jogadores incontestáveis, pelo menos 1 ou 2, para poder assumir o ataque do Vasco. Mas se os caras forem contratados, claro que eu vou torcer muito que dê certo. Afinal de contas, se o Nuno der certo, se realmente ele vier e der certo, o Benjamin Garré, se ele vier e der certo, e o Lloyd também, é sinal que o Vasco está dando certo e a gente está parando de ficar puto, principalmente aqui durante o jogo e o pós-jogo. Então, quer dizer, essas negociações estão em curso, o Vasco está muito próximo de concretizar elas e saiu até uma informação do Pedrinho, que eu estou apurando, é o Pedrinho, lá do Shakhtar Donetsk, não sei até que ponto isso aí vai evoluir, mas parece que realmente tem negócio, tá? Durante o dia, se a gente conseguir chegar a uma profundidade maior dessa apuração, nós vamos trazer aqui para vocês. Quanto isso, galera, a gente vai aqui criando expectativa para o jogo de domingo. Eu acho que o Vasco, pelo menos, para esse jogo, tirou um pouco da pressão. Porque, enfim, mal ou bem ganhou de 3-0. Para mim, o time teve muito abaixo, principalmente depois dos 20 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, o Vasco tentou controlar a partida, já abriu o placar. Já logo no início, então, do segundo tempo, isso trouxe uma tranquilidade. E depois, quando entrou Jean David, Payet e o Ryan, o Vasco acelerou e conseguiu fazer mais 2 gols em menos de 15 minutos, se eu não estiver equivocado. Então, quer dizer, é um Vasco que pelo menos chega ao Rio de Janeiro com menos pressão, tudo em paz, e vamos para esse jogo de domingo, que vale a classificação para o Campeonato Carioca. Claro que às 10h30 eu colo aqui de novo para te manter informado sobre tudo que está rolando, mais atualizações e também muito debate sobre essa partida e essas contratações, beleza?
Beijo no coração, tô metendo o meu pé. Uma boa quarta-feira para nós. E eu fui que fui, galera.